Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 10 de novembro. Léo mal consegue conter as lágrimas ao entrar no ateliê e ver o ambiente transformado. As luzes estão acesas, tecidos coloridos pendem pelas paredes, e Yara, Stephanie e as costureiras sorriem, orgulhosas. "O que é isso, minha gente?" pergunta, a voz embargada. Stephanie se adianta, animada. "Uma surpresa para você, Léo. A coleção não vai parar, mesmo com tudo que está acontecendo." Yara completa: "Você é nossa inspiração. A gente se juntou e decidiu continuar o trabalho." Léo observa cada detalhe: o manequim com o vestido inacabado, o mural de croquis, o cheiro de linha e tecido no ar, e sente o coração apertar. "Vocês não imaginam o quanto isso me toca. Eu achei que tudo tinha acabado." Stephanie segura suas mãos. "Você ensinou a gente a não desistir. Agora é a sua vez de acreditar também." Léo sorri, emocionada. "Vocês são meu orgulho. A força de cada uma de vocês me faz seguir em frente." O grupo aplaude, e o som das risadas preenche o espaço, num raro momento de alegria em meio às incertezas. Enquanto isso, Davi conversa com Samuel na fundação, em tom reservado. "Fiquei sabendo que você e a Léo se afastaram", diz, com cautela. Samuel suspira. "Ela disse que precisava de tempo, que queria cuidar da Sofia e da Filipa. Eu entendo, mas dói." Davi o observa com empatia. "A Léo é intensa. Quando ama, ela se entrega completamente, mas também se cobra demais. Talvez ela só precise respirar." Samuel abaixa o olhar. "Eu só queria que ela confiasse em mim, que a gente enfrentasse isso junto." Davi hesita, depois comenta: "Às vezes, a distância ajuda a clarear o que a gente sente." Samuel sorri de leve, sem convicção. "Espero que sim." Na mansão, Jacques entra no quarto de Filipa sem ser notado. O olhar frio percorre a mesa de cabeceira até encontrar o frasco de comprimidos. "Então é aqui que o Danilo tá se metendo", murmura. Ele abre o frasco, observa as pílulas e as despeja na pia, substituindo por outras. "Ninguém vai me desmascarar, muito menos ele." Antes de sair, encara Filipa, que dorme profundamente, e diz baixo: "Você vai continuar do meu jeito." No dia seguinte, Léo chega à mansão e encontra Samuel tenso. A Filipa piorou de novo. Pergunta. Ele responde seco: "Não só isso. Você não devia ter se envolvido nos remédios dela." Léo se defende: "Eu só tentei ajudar. Ela estava reagindo bem." Samuel a interrompe. "E agora ela voltou a ter tonturas. Você entende o perigo que isso representa?" Léo se irrita. "Não é justo jogar essa culpa em mim. A Filipa precisa de cuidado, não de brigas." A tensão cresce, e Sofia, que observa de longe, se encolhe. "Vocês estão brigando de novo?" pergunta, com voz trêmula. Léo se ajoelha diante da menina. "Não, meu amor. A gente só tá conversando." Samuel se afasta, frustrado. "Conversando? Isso aqui é um campo de guerra." Mais tarde, sozinha com Filipa, Léo decide ir direto ao ponto. "Filipa, posso te perguntar uma coisa? Você tá tomando os remédios certos?" A moça parece confusa. "Por que essa pergunta?" Léo insiste: "É que você estava melhor, e agora parece diferente. Eu só quero entender." Filipa hesita, visivelmente abalada. "Eu não sei mais, Léo. Às vezes sinto que tô perdendo a noção de tudo. Os remédios me deixam tonta, sem forças." Léo segura a mão dela. "Você precisa falar com Samuel sobre isso." Filipa balança a cabeça. "Ele já tem tantos problemas. Não quero ser mais um." Enquanto as duas conversam, Danilo chega à mansão, decidido a enfrentar Jacques. Ao ver Léo, ele a chama de canto. "Preciso te contar uma coisa. O Jacques descobriu sobre os remédios." Léo arregala os olhos. "Meu Deus, e a Filipa?" Danilo suspira. "Não sei o que ele fez, mas algo me diz que ela corre perigo." Pouco tempo depois, um grito ecoa pela casa. Léo e Danilo correm até o andar superior e encontram Filipa caída perto da escada. "Filipa!" grita Léo,
Desesperada, Danilo se ajoelha ao lado dela, tentando verificar os sinais vitais. Ela tá respirando, mas tá muito fraca. Chama uma ambulância. Rosa surge, assustada, e Léo tenta acalmá-la. Vai ficar tudo bem. Jaques aparece logo em seguida, fingindo preocupação. O que aconteceu aqui? Danilo se levanta, enfurecido. Você sabe muito bem o que aconteceu. Jaques finge indignação. Tá me acusando de quê? Léo intervém. Agora não é hora para isso. A gente precisa cuidar dela. Na ambulância, Danilo segura a mão de Filipa, que tenta abrir os olhos. Fica firme, tá? Você vai sair dessa. Ela murmura fraco, Jaques, antes de desmaiar novamente. Léo observa, tomada pela angústia. Enquanto isso, em um bairro afastado, Ayla visita Caco e acaba conhecendo sua mãe, uma mulher simples e acolhedora. Prazer, Dona Elza, diz Ayla, estendendo a mão. A mulher sorri. Prazer é meu, querida. O Caco fala muito de você. Ayla se surpreende. É mesmo? Elza ri. Fala sim. Disse que você tem um coração grande, mas às vezes se mete onde não deve. Os três riem, e a conversa flui com leveza. Pela primeira vez em muito tempo, Ayla se sente tranquila. De volta à cidade, Nina enfrenta Danilo. Ela o espera na saída do hospital, o semblante fechado. A gente precisa conversar. Ele suspira. Eu sei o que você vai dizer. Nina cruza os braços. Então facilita para mim. Acabou, Danilo. Ele tenta reagir. Nina, eu te amo. Ela o encara, firme. Mas eu não confio mais em você. Desde que essa história com a Filipa começou, tudo virou um caos. Danilo abaixa a cabeça. Eu só quis ajudar. Ela suspira. Às vezes, ajudar demais é o mesmo que atrapalhar. E vai embora, deixando-o sozinho. No hospital, Samuel chega pouco depois, chamado às pressas por Léo. Ela tá estável, diz o médico, mas o estado ainda é delicado. Léo segura o braço dele. Você precisa fazer alguma coisa. Essa história dos remédios não pode continuar. Samuel a encara com dor. Você ainda duvida de mim, Léo? Ela responde, cansada. Eu só duvido do Jaques. Mais tarde, Samuel se reúne com Vivian no escritório. O olhar dele é de pura decisão. Eu não posso correr o risco da Sofia passar por isso também. Depois do que aconteceu com a Filipa, eu quero que entre com um pedido de guarda emergencial da menina. Vivian se surpreende. Você tem certeza? Isso vai reacender o conflito com Jaques. Samuel afirma, prefiro enfrentar o Jaques do que ver a Sofia em perigo. Enquanto Vivian anota os detalhes, ele respira fundo, olhando pela janela do escritório. A cidade se estende à sua frente, iluminada pelas luzes da noite. Em seu coração, uma mistura de medo e determinação. Ele sabe que, ao tomar essa decisão, reacende uma guerra, e que Jaques não vai deixar barato. No quarto de hospital, Léo segura a mão de Filipa e sussurra, aguenta firme, amiga. Eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar. Filipa não responde, mas uma lágrima escorre de seus olhos fechados. Léo a enxuga com delicadeza. Lá fora, Jaques observa pela vidraça, o olhar sombrio e frio, como quem já planeja o próximo passo. Terça-feira, 11 de novembro. Samuel entra no quarto de hospital com um semblante grave. Filipa está acordada, ainda pálida, apoiada em travesseiros. Ele se aproxima devagar, tentando esconder a preocupação. Você lembra do que aconteceu antes da queda? Pergunta, a voz suave, mas carregada de tensão. Filipa hesita. Só lembro de levantar para pegar água. Depois, tudo escureceu. Samuel observa cada expressão dela, como se buscasse sinais de mentira. Você tomou algum remédio antes disso? Ela evita olhar. Os mesmos de sempre. Ele insiste. Os mesmos que eu te prescreve, Filipa. O silêncio dela o incomoda. Você sabe que qualquer mudança pode ser perigosa. Filipa respira fundo. Eu sei, doutor, mas eu confio na Léo. Ela só quer me ajudar. Samuel fecha os olhos por um instante. Eu também quero te ajudar, mas você precisa ser honesta comigo. Enquanto isso, Jaques caminha pelo corredor do hospital e dá de cara com Nina. Ele sorri.
com aquela ironia contida. Veio ver o namorado? Nina suspira, cansada. Ex-namorado, Jacques. Ele finge surpresa. Ah, então o cavaleiro perdeu a donzela. Ela responde firme: perdeu porque mentiu, e eu não sou mulher de tolerar mentira. Jacques se aproxima, o tom de voz baixo, insinuante. Nem sempre as mentiras são ruins. Às vezes, são necessárias para manter o controle. Nina o encara, indignada. Você tem um jeito doente de justificar o que faz. Mas uma hora a verdade aparece. E sai, deixando Jacques com um sorriso cínico no rosto. Mais tarde, Léo se encontra com Danilo em uma cafeteria discreta. Ela chega direto ao ponto. Danilo, me responde com sinceridade. O Jacques está adulterando a medicação da Filipa? Ele fica tenso, olhando em volta antes de responder. Eu desconfio que sim. Quando ele descobriu que eu levei novos remédios, confiscou tudo. Depois disso, o estado dela piorou. Léo respira fundo. Então ele está controlando a saúde dela para mantê-la sob dependência. Danilo concorda, aflito. Se a gente não fizer nada, ela pode não resistir da próxima vez. Léo apoia o rosto nas mãos, pensativa. Eu vou falar com ela. Mas tem que ser com cuidado, sem que o Jacques perceba. Do outro lado da cidade, Marlon trabalha concentrado no galpão, mas a cabeça está longe dali. Ryan percebe e provoca. Tá pensando em quem, chefe? Marlon disfarça. Em nada, só no serviço. Ryan ri. Mentira. Esse seu nada tem nome de mulher. Marlon balança a cabeça, rendido. Tá certo. É a Léo. Eu tento seguir em frente, mas tem hora que dá vontade de procurar ela. Ryan o encoraja. Então procura, pô. A vida é curta para guardar sentimento. Marlon sorri de canto. Talvez você tenha razão. Na manhã seguinte, Léo vai visitar Filipa no hospital. A amiga parece um pouco mais forte, e Léo aproveita o momento. Filipa, eu falei com o Danilo. A gente acha que o Jacques está mexendo nos teus remédios. Filipa arregala os olhos. O quê? Não, ele nunca faria isso. Léo segura firme a mão dela. Pensa bem. Desde que ele pegou os remédios novos, você piorou. Não é coincidência. Filipa hesita, a voz trêmula. E se ele descobrir que eu sei? Léo fala com firmeza. A gente vai agir com calma. Vamos testar o que o Danilo trouxe, mas em doses seguras. Se você melhorar, a verdade aparece sozinha. Filipa concorda, apreensiva. Eu confio em você, Léo. Só me promete que vai ficar por perto. Enquanto isso, Ayla chega à fábrica acompanhada de Sônia e Kazuê, entusiasmada. Meninas, bem-vindas ao nosso pequeno império de tecidos, diz, abrindo as portas do galpão. Sônia observa tudo com curiosidade. É maior do que eu imaginei. Kazuê sorri. E o cheiro é maravilhoso. Parece que o tecido tem vida. Ayla ri. Tem sim. Cada metro tem uma história. Ela as conduz por entre as máquinas, mostrando as costureiras, os desenhos, o ritmo do trabalho. Aqui, cada uma tem seu papel. E agora vocês fazem parte disso. No escritório, Vivian recebe uma ligação do juiz Montes. Ela ouve atentamente e anota os detalhes. Entendo, Excelência. Sim, informarei as partes envolvidas. Ao desligar, suspira. O recado é claro. Uma equipe do juizado fará novas visitas à mansão para reavaliar a guarda de Sofia. Vivian comenta com Samuel, que fica visivelmente preocupado. Isso significa que o caso está em aberto, diz ele. Vivian concorda. E qualquer deslize agora pode mudar tudo. No mesmo dia, Jacques chega à fábrica e surpreende Ayla conversando com Sônia e Kazuê. Ele se aproxima com um sorriso calculado de sempre. Minhas queridas, espero que estejam sendo bem recebidas. Sônia, sem perceber o tom de manipulação, agradece. Muito bem, obrigada. A Ayla é um amor. Jacques então lança a isca. Se precisarem de um lugar para ficar, minha casa está à disposição. Espaço não falta. Ayla se incomoda na hora, tentando manter a compostura. Não é necessário, Jacques. Elas estão bem acomodadas. Ele insiste, com voz mansa. Não quero que fiquem apertadas. A mansão é grande,
Vai ser um prazer recebê-las. Sônia, sem entender a tensão, agradece sorrindo. Puxa, que gentileza. Quando ele se afasta, Ayla desabafa. Não se deixem enganar por esse charme. Ele não dá ponto sem nó. Mais tarde, Maria Rita chega à mansão, determinada a visitar Filipa. É recebida por Rosa, que explica: ela ainda está se recuperando e precisa de repouso. Maria Rita insiste: eu só queria ver como ela tá. Mas Jacques aparece no topo da escada, com aquele olhar gélido. Infelizmente, as visitas estão restritas. A saúde dela é delicada. Maria Rita o encara, desconfiada. Curioso como tudo que envolve essa casa sempre parece delicado. Jacques sorri, sarcástico. É o preço de cuidar bem das pessoas. Sem ter alternativa, ela se despede, mas sai com a certeza de que algo está muito errado. Horas depois, Léo volta ao hospital com uma expressão decidida. Filipa está mais desperta, e as duas conversam em voz baixa. Ele vai perceber, Léo. O Jacques sempre percebe tudo. Léo responde: por isso mesmo a gente vai agir rápido. Amanhã você começa a tomar o que o Danilo trouxe. Se melhorar, a gente confronta os dois. Filipa assente, determinada. Chega de viver com medo. No dia seguinte, Samuel chega para a visita de rotina e nota algo diferente. Você parece melhor, observa, examinando os sinais vitais. Filipa disfarça. Talvez o corpo esteja reagindo bem. Léo, ao lado dela, apenas observa, tentando conter a ansiedade. Quando Samuel sai, ela sorri. Funcionou. Filipa respira aliviada. Agora é a nossa chance de desmascarar ele e o Jacques. À tarde, as duas se encontram discretamente com Danilo, em uma sala reservada do hospital. A gente precisa agir com cuidado, alerta o rapaz. Se o Jacques descobrir, pode tentar te internar à força. Léo concorda. Por isso vamos planejar tudo. Primeiro, a gente junta provas. Depois, confronta os dois. Filipa encara os dois, firme. Eu quero estar presente. Dessa vez, eu mesma vou falar. Enquanto isso, na mansão, Jacques observa a movimentação do juizado pelos portões da propriedade e comenta com Vivian, que chegou para uma reunião. Então eles vão reavaliar minha guarda sobre Sofia. Que ironia, justo agora que ela está mais tranquila comigo. Vivian o corrige, profissional. A decisão não é definitiva, e o comportamento da casa será determinante. Ele se aproxima, ameaçador. Então trate de garantir que as coisas fiquem como estão. Eu não vou perder essa menina. No fim do dia, Léo e Filipa se preparam para o confronto. A tensão é palpável. Você tem certeza? Pergunta Léo. Filipa responde firme. Absoluta. Cansei de ser tratada como boneca de porcelana. Hoje, eles vão me ouvir. Quarta-feira, 12 de novembro. Samuel atravessa o pátio do hospital com passos duros, o semblante fechado. Ao longe, Léo chama, mas ele finge não ouvir. Ela o alcança perto do carro. Samuel, espera. Pede, ofegante. Ele se vira, o olhar frio. Não tenho mais o que conversar, Léo. Comparar-me ao Jacques foi baixo até para você. Léo tenta explicar. Eu não quis te ofender, só quis mostrar que vocês estão se comportando da mesma forma, querendo decidir tudo por mim, pela Filipa, até pela Sofia. Samuel cruza os braços. Você não faz ideia do que é responsabilidade. Eu luto por essa menina enquanto você age movida por emoção. Ela se aproxima, magoada. Emoção é o que me move, sim. É o que me faz cuidar de quem eu amo. E eu nunca vou pedir desculpa por isso. Ele desvia o olhar, visivelmente ferido, e entra no carro sem responder. Léo observa o veículo se afastar, os olhos marejados. Pouco depois, Léo se encontra com Danilo na cafeteria próxima à fábrica. Ele pergunta, tenso, e então? Ela vai aceitar o tratamento novo? Léo confirma. Filipa vai tomar os remédios que você comprou. Eu mesma vou administrar. Mas a gente precisa ser discreto. O Jacques não pode desconfiar. Danilo concorda. Ele já me ameaçou uma vez. Se descobrir, não sei o que é capaz de fazer. Léo encara o rapaz com seriedade. Por isso a gente precisa agir juntos. Se Filipa reagir bem,
Será a prova de que ele estava sabotando o tratamento. Enquanto isso, Davi caminha com Samuel pelos corredores da Boaz. O clima é pesado. Você devia ter ouvido a Léo. Samuel, diz Davi, tentando amenizar. Samuel balança a cabeça. Ela não entende que o Jaques é perigoso. E agora me coloca no mesmo nível dele. Davi o observa com empatia. Talvez ela só queira ser ouvida. Você também se fecha demais. Samuel suspira. Eu me fecho para não explodir. Essa guerra me cansa. Davi coloca a mão no ombro do amigo. Então respira. Doutor, a guarda da Sofia vai se resolver. E quem sabe, com o tempo, você e a Léo também. Na barreira, o clima é tenso. Lucas encontra Ryan atrás do galpão e fala em tom baixo. Tem coisa grande vindo aí. O Castro tá se mexendo, e não é para pouco. Ryan fica apreensivo. O que você quer dizer com isso? Lucas olha para os lados. Ele tá monitorando os acessos. Parece que vai ter batida. Ryan franze a testa. A gente precisa avisar o pessoal. Lucas segura o braço dele. Cuidado com o que faz. Se agir errado, vai sobrar para você. Dinho, sentado em um canto do beco, escuta o burburinho da comunidade e comenta com um dos rapazes. Quando a polícia vier, é a gente que vai pagar o pato. E o Vespa não vai querer saber de explicação. O parceiro tranquiliza, mas Dinho não parece convencido. Esses caras jogam a bomba e saem limpos. Eu não quero morrer por causa deles. Pouco depois, Vespa aparece no beco. Ryan o encara de frente. O que você quer comigo, Vespa? O traficante dá um sorriso frio. Saber se você ainda tá do nosso lado. Ou vai correr pro outro, igual o Dinho. Ryan o enfrenta. Eu não tô do lado de ninguém. Só quero trabalhar e cuidar da minha vida. Vespa dá um passo à frente. Então cuida. Porque quem fica em cima do muro acaba levando tiro dos dois lados. Ryan o encara firme. Eu não tenho medo de você. Vespa sorri, ameaçador. Devia ter. E vai embora, deixando Ryan inquieto. Enquanto isso, Davi surpreende Bárbara na academia. Ela o vê pelo espelho e sorri, desconfiada. Veio me provocar? Davi se aproxima, confiante. Vim te ver. E para dizer que eu não desisti de você. Bárbara cruza os braços. Achei que tivesse percebido que eu e o Marlon. Davi a interrompe. Eu vi, sim. Mas também sei que aquilo não é amor. Você tá fugindo de alguma coisa, e eu quero entender o que é. Ela desvia o olhar. Talvez você não entenda. Ele sorri de leve. Tenta. Bárbara o encara, por um instante vulnerável, antes de se afastar. Na Boaz, Dara entra na sala de Marlon, trazendo uma pasta nas mãos. Fiquei sabendo de uns comentários sobre operação na barreira. É verdade. Marlon respira fundo. Ainda não foi confirmada, mas o Pompeu tá pressionando o comando. Pode acontecer a qualquer momento. Dara cruza os braços. E o Ryan no meio disso tudo? Ele pode ser o primeiro a se prejudicar. Marlon concorda, preocupado. Eu sei. Tô tentando encontrar um jeito de avisar sem comprometer a operação. Mais tarde, Léo chega até o escritório dele. Você tem dormido? Pergunta, observando as olheiras dele. Marlon dá um sorriso cansado. Com o barulho da consciência, pouco. Ela se senta à frente dele. Você precisa cuidar da sua cabeça. Marlon, esse trabalho te consome, e você tá carregando peso demais. Ele abaixa a cabeça. Eu não sei mais onde termina o dever e começa o desespero. Léo fala com calma. Então começa por você. Se perder o equilíbrio, não vai conseguir ajudar ninguém. Ele ergue o olhar, com um meio sorriso. Você sempre sabe o que dizer. Ela retribui. Porque já estive no lugar de quem tenta salvar o mundo. Enquanto isso, Ryan se reúne com Lucas novamente, apreensivo. Você conseguiu mais alguma coisa? Lucas responde. Pouco. Só que o Pompeu quer pegar o Dinho, e não vai esperar muito. Ryan fica pensativo. Então é isso. Eles vão agir. Mas o Dinho, ele vai reagir. Lucas alerta. Se o confronto começar, vai ser um caos. Ryan o encara. A gente precisa evitar isso. Fala pro pessoal ficar de olho. Eu quero saber o dia e a hora. No fim da tarde,
Samuel chega à casa de Vivian com um envelope nas mãos. Não acredito! Ela exclama ao ver o documento. Samuel sorri pela primeira vez em dias. Conseguimos! A juíza concedeu a guarda provisória da Sofia. Vivian o parabeniza. Ela vai ficar feliz. Ele, porém, parece distante. Eu só espero que a Léo entenda que isso é pro bem da menina. Na mansão, a notícia chega por telefone, e Filipa se emociona. Então a Sofia volta para casa. Pergunta, a voz embargada. Samuel confirma. Por enquanto, sim. É uma decisão temporária. Filipa segura o coração, aliviada. Eu vou fazer o possível para ela se sentir segura. Léo, ao saber da decisão, permanece em silêncio. Davi tenta confortá-la. Pelo menos é provisório. Mas ela apenas diz: a Sofia não é um papel num processo. É uma menina que precisa de amor. E eu vou continuar sendo isso para ela, mesmo de longe. Enquanto o clima é de incerteza entre eles, Pompeu recebe um chamado urgente no rádio. É agora, diz, levantando-se de súbito. O alvo foi localizado. Marlon o encara, apreensivo. Tem certeza que é o momento? Pompeu confirma. Se esperarmos, ele some. Vamos capturar o Dinho hoje. Marlon se levanta também, ajeitando o colete. Então vamos fazer direito. Sem vítimas. Pompeu concorda com o aceno, mas olhar revela tensão. A noite cai sobre a barreira. Carros da polícia se aproximam em silêncio, com as luzes apagadas. Nos becos, o rumor começa a correr. Tem operação vindo aí. Ryan sente o coração acelerar. Meu Deus, vai começar. Ele olha para o alto, onde as viaturas se posicionam, e murmura: tomara que ninguém morra hoje. Do outro lado da cidade, Léo, sozinho em seu quarto, observa uma foto de Sofia e acaricia o rosto da menina na imagem. Eu prometi que ia cuidar de você. E ainda vou. Lá fora, as sirenes começam a ecoar, prenunciando o caos que se aproxima. Quinta-feira, 13 de novembro. A madrugada cai pesada sobre a cidade, carregada de tensão. No centro de operações, Pompeu e Garcia trocam olhares duros diante do mapa projetado na parede. Você tá jogando com fogo, Garcia, desafia Pompeu, a voz firme, o semblante tomado pela exaustão de quem não dorme há dias. Garcia não se intimida. E você tá deixando a emoção mandar. Eu sigo o protocolo. Pompeu dá um passo à frente. Protocolo não salva a vida de inocente. Os dois se encaram, e por um instante, o silêncio corta o ar, até que Alain intervém, tentando apaziguar. Chega! A gente precisa focar. O alvo é o Dinho, não um ao outro. Mas Pompeu e Garcia ainda trocam olhares de desconfiança, como dois generais que sabem que um passo em falso pode destruir tudo. Enquanto isso, Alain observa Marlon no canto da sala, de colete e olhar distante. Você tá bem para isso? Pergunta, se aproximando. Marlon esfrega o rosto com as mãos. Tô. Pelo menos é o que eu preciso parecer. Alain insiste. Não é hora de bancar o herói, rapaz. A operação vai ser pesada. Marlon responde num tom baixo. Não é heroísmo, é necessidade. Se eu não for, o Pompeu perde o controle. E alguém precisa pensar nas vidas lá dentro. Alain suspira, sabendo que não vai convencê-lo. Então promete que volta inteiro. Marlon dá um meio sorriso. Prometo tentar. Na casa de Léo, o clima é de desalento. Samuel entra na sala e a encontra arrumando o quarto de Sofia. Você não precisa mais se preocupar com isso, diz ele, seco. Léo encara, sem entender. Como assim? Samuel suspira. Eu vou contratar uma babá para Sofia. Você precisa retomar a sua vida. Léo sente o golpe. Então é isso? Depois de tudo que passamos, você me tira de perto dela. Ele tenta manter a calma. Eu tô pensando no bem da menina. Ela precisa de estabilidade. E você, ele hesita. Você ainda se deixa levar demais pelo coração. Léo interrompe, magoada. É justamente por isso que a Sofia confia em mim. Porque eu a amo. Mas se você acha que amor é um problema, então faz do seu jeito. Ela sai, deixando Samuel sozinho, imerso em um silêncio pesado. Na mansão, Filipa discute com Samuel ao telefone. Você não vai decidir tudo sozinho, Samuel. A Sofia é tanto minha responsabilidade quanto sua.
Do outro lado da linha, ele tenta argumentar, mas Filipa não permite. Chega! Eu cansei de ser manipulada por vocês. Jaques, que ouve a conversa da escada, se aproxima com um sorriso calculado. Você fez bem em se impor. Samuel nunca soube dividir nada, nem a razão. Filipa suspira, ainda abalada. Eu só quero o melhor para Sofia. Jaques se aproxima. Então fica do meu lado. Juntos, a gente pode garantir que ela cresça protegida, longe dos impulsos da Léo e da arrogância do seu cunhado. Filipa hesita, sem perceber o quanto está sendo conduzida. Davi, por sua vez, caminha com Ive na calçada, tentando afastar os pensamentos sombrios. Decidi mudar o jeito como lido com a Bárbara, confessa. Ive observa com curiosidade. E o que isso quer dizer? Ele dá um leve sorriso. Significa que eu parei de correr atrás de alguém que não sabe o que quer. Eu vou me respeitar primeiro. Ive o elogia. Demorou, hein? Finalmente entendeu que amor também é saber parar. Davi concorda, olhando para o horizonte. Às vezes amar é justamente isso, deixar ir. Na barreira, o clima é oposto, tenso, explosivo. Durval surge entre becos, organizando os homens. Quero todos posicionados. Ninguém age até eu mandar. Vespa se aproxima, visivelmente impaciente. A polícia vai chegar antes do previsto. Se a gente esperar, vai ser massacre. Durval encara. Eu comando aqui. Entendido. Vespa apenas sorri, debochado. Entendido, chefe. Mas o olhar trai a insubordinação que cresce dentro dele. Em outro ponto da comunidade, Ryan tenta se manter afastado. Está com o coração disparado, sabendo o que está por vir. De repente, Vespa aparece e o agarra pelo braço. Tá pensando que vai ficar de fora? Ryan tenta se soltar. Eu já disse que não quero parte nisso, Vespa. O traficante o encara de perto. Não é questão de querer. É questão de sobrevivência. Se não vier, é traidor. Ryan o encara com raiva e medo misturados. Eu não sou igual a vocês. Vespa ri. Não ainda. Mas vai ser. Ele o empurra na direção dos becos. Anda logo. Hoje é o dia. Enquanto isso, na casa de Jussara, o clima é de apreensão. Ela não consegue esconder o nervosismo e anda de um lado para o outro. Primeira operação do meu filho e eu aqui, sem poder fazer nada. Alan, ao telefone, tenta tranquilizá-la. Ele vai saber o que fazer. Jussara. Marlon é preparado. Mas ela chora. Mãe nenhuma se prepara para ver o filho no meio de tiroteio. Alan fecha os olhos, sem saber o que responder. Naquele mesmo momento, Lucas tenta sair de casa. O som das sirenes ao longe já anuncia o início do confronto. Ele liga para Ryan, sem resposta. Atende, cara. Murmura, ansioso. Pegando a moto, parte em direção à barreira. No caminho, vê viaturas cruzando a avenida e o medo aperta no peito. A operação começa. As viaturas se posicionam em silêncio, e o barulho de metal se mistura aos sussurros dos agentes. Marlon, com o rádio no ombro, dá as últimas instruções. Sem disparar sem ordem. A prioridade é tirar os civis. Garcia, no comando paralelo, fala no comunicador. Equipe 2, avançando pelo beco leste. Pompeu encara. Não era para entrar ainda. Mas já é tarde. O som do primeiro tiro rompe o ar, e o caos se instaura. Dentro da barreira, gritos ecoam. Ryan, encurralado entre dois muros, observa os policiais avançando. Vespa o puxa para trás. Atira, porra! Ryan o empurra. Eu não vou atirar em ninguém. Vespa o encara com ódio. Então morre junto. E sai correndo, trocando tiros com os agentes. Léo, em casa, liga a televisão e vê as manchetes. Confronto na barreira deixa moradores em pânico. O coração dela dispara. Meu Deus, o Ryan, o Marlon. Ela tenta ligar, mas o sinal não completa. No campo da operação, a poeira sobe. Marlon entra em um dos becos e se depara com o inesperado. Ryan, suado, encostado na parede, o olhar em pânico. Por um instante, o tempo para. Ryan chama Marlon, a arma baixa. Ryan o encara, a respiração pesada. Eu não tô com eles.
Marlon dá um passo à frente, os dois sob a mira dos policiais que chegam por trás. Eu acredito em você. Mas você precisa sair daqui agora. Ryan balança a cabeça. Eles vão achar que eu sou cúmplice. Marlon estende a mão. Confia em mim. No fundo do beco, o som de passos apressados se aproxima. Pompeu grita no rádio. Tem alvo à vista. Afastem-se. Marlon olha na direção do barulho e depois de volta para Ryan. Não se mexe. Mas o jovem dá um passo à frente, tentando se explicar. Eu juro que não fiz nada. Nesse instante, um disparo ecoa, e o mundo parece desabar. A fumaça encobre o cenário, os gritos se misturam às ordens confusas. Marlon corre, se jogando sobre Ryan, protegendo. O som dos tiros continua, implacável, até que o silêncio volta a dominar o beco. Quando a poeira baixa, os dois se encaram, respirando com dificuldade, conscientes de que o pior ainda está por vir. Sexta-feira, 14 de novembro. A noite ainda carrega o eco dos tiros quando Marlon, em meio à fumaça e ao som das sirenes, protege Ryan com o corpo, mantendo-o no chão. Fica abaixado. Grita, enquanto observa o movimento à frente. Dinho, que se esgueirava por entre as sombras com um olhar raivoso, surge atrás deles, arma em punho. Agora eu acerto os dois. Rosna, apontando para Marlon. O policial reage em um instante, gira o corpo, derruba Dinho com um golpe seco e o nocauteia com um soco certeiro. A arma de Dinho desliza pelo chão. Marlon o imobiliza e grita pelo rádio. Suspeito neutralizado. Preciso de reforço. Os agentes se aproximam, algemam Dinho e o arrastam dali. Marlon, ofegante, volta-se para Ryan, que ainda está no chão, assustado. Você tá bem? Ryan apenas acena, sem voz. O olhar dos dois se cruza. O de Marlon firme, o de Ryan tomado pela culpa. Eu vi o que você fez. E vi o que não fez também, diz o policial, num tom grave, mas humano. Você teve chance de reagir e não reagiu. Isso diz muito. Ryan abaixa a cabeça, envergonhado. Mas eles vão achar que eu tava com o Vespa. Eu tava, no meio deles. Marlon o encara. Você fez parte, sim. Mas ainda dá para sair. Não é tarde. Antes que pudessem continuar, um grito rompe o barulho do rádio. Atiraram no Jeff. Marlon se vira de imediato. A confusão se espalha. Policiais e socorristas correm pelo beco. Solange surge desesperada, empurrando os que tentam contê-la. Deixem eu ver meu filho. Marlon tenta acalmá-la. Ele tá sendo atendido. Solange. Vai ficar tudo bem. Mas ela o empurra, aos prantos. Você disse que ia proteger eles. Prometeu que ninguém sairia ferido. O olhar de Marlon baixa por um segundo, carregado de culpa. Eu fiz o que pude. Juro. Ela chora, inconsolável. Você não sabe o que é ver um filho sangrando no chão. Enquanto os socorristas colocam Jeff na maca, Marlon segura a mãe pelos ombros. Ele vai sair dessa. Você precisa acreditar. Solange, sem forças, apenas se apoia nele, soluçando. A sirene da ambulância ecoa, e a viatura parte, levando Jeff. Mais tarde, já na delegacia improvisada da operação, Ryan se aproxima de Lucas, que observa os papéis sobre a mesa. Ele me viu armado, Lucas, confessa, nervoso. O Marlon. Ele viu. Lucas levanta o olhar, preocupado. E o que ele disse? Ryan hesita. Nada. Ainda. Mas ele sabe. E vai contar. Lucas tenta pensar rápido. Então se adianta. Se entrega antes que ele fale. Ryan passa as mãos no rosto. Eu sei. É o certo. Só que, e se ninguém acreditar em mim? Lucas o encara firme. A verdade sempre encontra saída, mano. Mesmo que demore. Em outro ponto da cidade, já de uniforme limpo e o rosto ainda cansado, Marlon desabafa com Alan no corredor do batalhão. Eu vi o garoto no meio do fogo cruzado. Alan. E ele não atirou. Podia ter feito, mas abaixou a arma. Alan escuta, atento. Você acha que ele quer mudar? Marlon respira fundo. Acho que quer, mas não sabe como. E eu quase matei o menino que eu prometi ajudar. Alan coloca a mão no ombro dele. Você fez o que era certo. Salvou vidas, Marlon.
O policial balança a cabeça. Mas não a dele, não ainda. Enquanto isso, na casa de Cami, Ryan aparece suado e aflito. Ela o encara, surpresa. O que aconteceu? Ele hesita, até que as palavras saem de um só fôlego. Eu tava com o bando do Vespa e do Durval. Cami arregala os olhos. Você o quê? Ryan continua, a voz trêmula. Eu me meti com eles. Cami. Foi burrice, eu sei. Só que agora acabou. Eu não quero mais isso. Ela o encara, atonita. Você quase morreu, Ryan. E quase matou quem te ama de susto. Ele abaixa a cabeça. Eu sei. E é por isso que eu vou me entregar. Cansei de fugir. Cami respira fundo e se aproxima, colocando a mão no peito dele. Então faz isso. Mas não sozinho. Você precisa de alguém para te apoiar. Ele sorri de leve, com os olhos marejados. Eu já tenho. Você. Na casa de Léo, o clima é outro. Ela arruma uma bolsa às pressas, enquanto Marlon aparece à porta, visivelmente abatido. Eu só preciso ver o Jeff. Ele tomou um tiro. Tá no hospital. Léo larga tudo e se aproxima. Eu vou com você. Ele tenta recusar. Não precisa, Léo. Mas ela insiste. Precisa sim. Você não devia ir sozinho. No carro, o silêncio entre eles é pesado, mas terno. No hospital, Solange está na sala de espera, os olhos vermelhos. Quando vê Marlon, se levanta, o olhar misto de ódio e gratidão. Ele vai viver? Pergunta ela, a voz trêmula. Marlon encara o médico que se aproxima. O quadro é estável. A bala não atingiu órgãos vitais. Solange desaba num choro de alívio. Léo segura a mão de Marlon discretamente. Viu? Nem tudo tá perdido. Ele suspira. É, mas ainda tem muita coisa para consertar. Mais tarde, Ryan, sozinho em casa, pega o telefone e liga para Yuri. Eu quero me entregar. Diz, direto. Do outro lado, Yuri se espanta. Você tem certeza? Ryan responde com firmeza. Nunca tive tanta. Yuri tenta acalmá-lo. A gente faz isso do jeito certo. Eu te levo amanhã cedo. Promete que não vai fugir. Ryan fecha os olhos. Não vou. Já fugi demais. Enquanto a madrugada avança, Jaques aparece no quarto de Filipa. Ela está sentada à penteadeira, olhando as cartelas de remédio sobre o móvel. Tá tudo bem? Pergunta ele com aquele tom calmo e calculado. Filipa vira o rosto. Você anda muito interessado na minha medicação, Jaques. Ele sorri. Preocupação, só isso. Depois do seu acidente, é natural eu querer saber o que está tomando. Filipa o encara, desconfiada. Desde quando você entende de remédio? Ele se aproxima, coloca a mão no ombro dela. Entendo de gente. E você tá diferente. Mais tensa, mais vulnerável. Ela se afasta. Eu não preciso que ninguém cuide de mim, muito menos você. Jaques mantém o sorriso, mas o olhar denuncia incômodo. Cuidado para não se sabotar, Filipa. Às vezes o veneno vem da própria confiança. Ela observa sair, sentindo um arrepio na espinha, como se algo ali não fizesse sentido. De volta ao hospital, Léo e Marlon observam Jeff dormir, ainda com curativos no braço. O som dos monitores quebra o silêncio. Léo fala baixo. Você não pode carregar o peso de tudo, Marlon. Ele suspira. Mas se eu não carregar, quem carrega? Ela toca o braço dele. Você não é responsável pelas escolhas de todo mundo. O Ryan vai ter que enfrentar as dele. E você precisa se perdoar. Ele a encara, os olhos marejados. Difícil perdoar quando o que a gente faz nunca parece o suficiente. Léo sorri, com ternura. Talvez o suficiente seja só tentar. E você tenta o tempo todo. De repente, Solange aparece na porta, com um olhar firme. Posso falar com você, Marlon? Ele se levanta e a acompanha até o corredor. Eu sei que você salvou o Ryan, que foi o herói da noite, mas isso não muda o que aconteceu, diz ela, com a voz trêmula, mas controlada. Meu filho podia ter morrido. Marlon a encara com respeito. Eu sei. E não tem desculpa para isso. Só promessa de que eu vou fazer melhor. Solange observa por um instante e então diz, num tom mais brando,
Faz isso. Porque se mais um desses meninos cair, vai ser culpa de todos nós. Marlon assente, sentindo o peso das palavras dela. Ao longe, Léo observa, em silêncio, sabendo que aquele homem, entre a farda, o dever e a culpa, carrega um coração que ainda insiste em lutar pelo que resta de esperança. Sábado, 15 de novembro. Filipa observa as cartelas de remédio sobre a mesa, inquieta, o olhar tenso entre uma lembrança e outra. Quando Jaque surge na porta do quarto, ela não disfarça o incômodo. Você anda curioso demais com meus remédios, Jaques, diz, fria. Ele dá um meio sorriso, tentando parecer tranquilo. Preocupação, só isso. Depois do seu acidente, achei que fosse natural querer acompanhar o tratamento. Filipa se vira devagar, fitando com desconfiança. Ou você quer saber o que estou tomando para continuar mexendo neles? Jaques dá um passo à frente. Não diga bobagens, Filipa. Eu quero o seu bem. Ela cruza os braços. Então prova. Me deixa cuidar da minha própria vida. Ele hesita, mas antes que responda, Filipa encerra. Já chega. Boa noite. Assim que ele sai, o sorriso controlado desaparece. Filipa tranca a porta e, com um suspiro, guarda os remédios na bolsa. Na barreira, o vento sopra quente, e Ryan caminha inquieto até o beco onde Yuri o espera. O amigo observa, firme, sem rodeios. Você precisa seguir em frente, Ryan. De verdade. Esquece o Vespa, o Durval, o bando todo. Essa vida não tem volta. Ryan suspira, olhando o chão. Eu já tentei, Yuri. Mas parece que o passado não solta. Yuri dá um leve empurrão no ombro dele. Solta sim, se você quiser. Faz o certo agora. Sai disso e começa de novo. Você tem a Cami, tem o Lucas. Ainda tem chance. Ryan o encara, emocionado. Valeu, irmão. Eu precisava ouvir isso. Yuri o abraça rápido e o solta. Agora vai, antes que mudem de ideia sobre te deixar em paz. Naquela mesma noite, no hospital, Marlon dorme em uma cadeira ao lado do leito de Jeff, o som dos aparelhos pulsando ao fundo. De repente, o quarto escurece, e ele se vê novamente na barreira, ouvindo os tiros, o grito de Solange, o corpo do menino caindo. Jeff berra, suando frio. Ele desperta, ofegante, o coração disparado. Léo, que cochilava na poltrona, se levanta assustada. Marlon! Calma, foi só um sonho. Ele leva as mãos à cabeça. Eu vi tudo de novo, Léo. Os tiros, o sangue, a mãe dele chorando. Ela o abraça, firme. Você não é culpado. Aquilo não foi sua escolha. Ele fecha os olhos, encostando a testa no ombro dela. Mas foi minha responsabilidade. Léo o segura com doçura. E ainda é. Mas você pode fazer diferente daqui pra frente. É isso que te faz ser quem é. Enquanto isso, na barreira, Ryan atravessa o terreno de terra batida e encontra Miro, um homem corpulento, com voz grave e olhar desconfiado, à frente de um pequeno grupo. Então é você que quer sair? Pergunta Miro. Ryan assente, tenso. Já ajudei o suficiente. Quero minha vida de volta. Miro dá um passo em sua direção. Ninguém sai fácil, garoto. Mas dizem que você salvou o policial. E eu respeito isso. Ele faz um sinal para os outros recuarem. Tá livre. Mas lembra, liberdade vem com dívida. E a sua é não abrir a boca. Ryan respira fundo, aliviado. Pode deixar. Eu só quero paz. Horas depois, ele encontra Lucas em frente ao bar do Pompeu. Tô fora, mano, diz Ryan, com um sorriso cansado. Lucas arregala os olhos. Como assim? Ryan ri, emocionado. O Miro me liberou. Acabou. Lucas o abraça. Graças a Deus. Cara, agora tu pode viver. Ryan concorda, olhando o horizonte da barreira, onde o sol começa a nascer. Agora posso. No mesmo amanhecer, Léo toma café com Marlon na cozinha de sua casa. A atmosfera é leve, um raro respiro depois dos dias tensos. Parece que o mundo te pesa menos hoje, comenta ela, sorrindo. Marlon dá de ombros. Talvez seja culpa do seu café. Ela ri. Ou talvez porque você dormiu um pouco. Ele a observa em silêncio, o olhar cheio de ternura contida. Sabe, Léo,
Às vezes acho que você é o único lugar que ainda me faz sentir seguro. Ela cora, desviando o olhar. E você o único que ainda acredita em mim. Eles se olham por alguns segundos, sem palavras, até que Marlon se levanta, retomando a rigidez. Preciso ir pro batalhão. Léo o acompanha até a porta. Se cuida. Ele sorri. Você também. Mais tarde, Ryan aparece na praça com um sorriso ansioso. Cami, que voltava da escola, o vê e se aproxima. O que tá acontecendo? Tá com essa cara de quem aprontou. Ryan segura as mãos dela. Nada de errado. Pelo contrário. Eu tô livre, Cami. Saí de vez daquela vida. Ela observa, surpresa. Você tá falando sério? Ele ri. Tô. E quero começar do zero. Com você. Ele tira do bolso um pequeno anel improvisado, feito com arame. Não tenho nada para te dar, mas posso prometer que nunca mais vou te pôr em perigo. Cami leva as mãos à boca, emocionada. Ryan. Ele se ajoelha, ainda sorrindo. Quer casar comigo? Ela chora, rindo ao mesmo tempo. Você é doido. Ele insiste, brincando. Doido por você. Ela enfim responde, rindo entre lágrimas. Sim. Ryan a abraça, girando-a no ar, enquanto as pessoas ao redor aplaudem a cena espontânea. Enquanto isso, Marlon está na delegacia, revisando relatórios, quando o corpo começa a pesar. Uma tontura súbita o atinge, e ele apoia as mãos na mesa. Alan se aproxima, preocupado. Tá tudo bem. Marlon tenta disfarçar. Só uma dor de cabeça. Mas Rangel, que passava por perto, percebe o semblante pálido. Você não tá bem, Marlon. Vai pra casa. Isso é ordem. O policial tenta argumentar. Ainda tem coisa pra fazer. Rangel é firme. Você quer ajudar alguém? Começa cuidando de você. Marlon suspira, rendido, e pega suas coisas. Na mansão, Filipa observa Sofia desenhando na sala. O que é isso, meu amor? Pergunta. É a gente. Você, o Samuel, o Jaques e a Léo. Filipa sorri, mas seu olhar fica distante. Bonito desenho. Mas sabe, Sofia, às vezes as pessoas que a gente ama nem sempre se entendem. A menina levanta os olhos. Mas vocês vão se entender, né? Filipa disfarça o desconforto. A gente vai tentar. Ela beija a testa da filha e se levanta. Pouco depois, Danilo aparece, tenso. Posso falar com você, Filipa? Ela observa com atenção. Claro. É sobre os remédios. Ele hesita. Mas antes, queria pedir desculpa. Eu devia ter sido mais claro sobre o que o Jaques anda fazendo. Filipa se aproxima, o olhar firme. Então me diz, Danilo, o que ele tá tramando? O rapaz respira fundo. Eu não tenho provas, mas vi ele mexendo nas cartelas. E, sinceramente, acho que ele quer te deixar dependente, fora de controle. Filipa o encara, o rosto empalidecendo. Então era isso. Por isso eu ando tonta, confusa. Danilo segura sua mão. Você não tá louca, Filipa. Ele tá te envenenando devagar. Enquanto eles conversam, no outro lado da cidade, Nina caminha distraída pela calçada quando percebe o vulto de alguém abrindo a porta do antigo prédio onde ela morava. Ela se aproxima, curiosa, e para, ao reconhecer o rosto. É Tânia. Disfarçada com um uniforme de enfermeira, ela força a fechadura e entra. Nina observa de longe, sem ser notada. O que essa mulher tá fazendo aqui? Murmura. Tânia entra no apartamento empoeirado, revira gavetas, encontra uma caixa e sorri. Ainda tá aqui, sussurra, antes de fechar a porta e desaparecer no corredor. De volta à mansão, Filipa encara Danilo, determinada. Se o Jaques pensa que vai continuar me controlando, ele não me conhece. Chega. Danilo a observa, admirado com a firmeza dela. Vai enfrentar ele. Filipa cruza os braços. Não. Vou expor. Enquanto o sol se põe, Léo e Marlon caminham juntos pela orla, em silêncio. Sabe, Léo, diz ele, olhando o mar, às vezes eu acho que a gente se encontra nos momentos errados. Ela sorri, suave, ou nos momentos certos para aprender. Ele a encara. Talvez os dois.
O vento bate forte, e por um instante o peso das últimas semanas parece se dissipar. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.